Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu estou com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre G4 e Xperia Z3 Plus. Dois smartphones muito potentes, muito parrudos. Um dos mais recentes da Sony, que a Sony em pouco menos de 4 meses lançou dois aparelhos topo de linha. Esse aqui é o primeiro que veio ainda em 2015. E você tem aqui o G4 como o maior e melhor smartphone disponível no Brasil que a LG trouxe. Ela tem lá fora o V10 e a LG garantiu que ele não será lançado no país. Na parte de construção, você tem aqui uma diferença bastante visível. De um lado da Sony você tem aqui um corpo em metal, com as bordas em metal, e da LG é plástico. Na parte traseira também essa diferença gritante aqui, você tem vidro contra plástico. A pegada do G4 é mais confortável por conta da curvatura. Como você está vendo aí, tem uma curvatura na parte traseira e também na parte lateral. A parte lateral acaba sendo um pouquinho mais curvada e isso acaba encaixando o aparelho melhor na mão do que a linha reta que tem no Z3 Plus. No corpo dele, os dois aparelhos são bem diferentes. O G4 é um aparelho maior do que o Z3. Você tem 148mm de altura no Z4. No G4? Que mais é Z4? Você pode ver ele um pouquinho maior, só que a diferença é muito pequena. Ele tem 76mm de largura contra 72 do Z3 Plus e 9.8mm de espessura contra 6.9. Apenas em todos os aspectos o Z3 Plus é menor do que o G4 e ele tem 144 gramas contra 155 gramas do G4. Então o G4 é mais pesado e maior em todos os aspectos. Z3 é o menorzinho e mais leve. A diferença é muito pequena, é muito sutil e você não vai perceber, nem mesmo se você tiver os dois aparelhos na mão, porque até na sensação de peso parece que é a mesma coisa. Aqui na parte da frente a gente encontra uma tela de 5.2 polegadas no aparelho da Sony com uma tela Full HD. A tela é um IPS LCD contra uma tela 2K, ou seja, 2560 por 1440 pixels, que é o dobro do que tem no Full HD no Z3 Plus, e você tem uma tela também IPS LCD de 5.5 polegadas. A tela tem 538 pontos por polegada de densidade de pixels contra 428 pontos por polegada no aparelho da Sony. Ligando aqui, para você ter uma ideia de que isso significa, você tem o dobro de resolução. Mas, mesmo assim, como você pode ver que eu estou bem próximo da tela, nenhum dos lados é possível enxergar um pixel sequer, mesmo muito próximo. Pra você ter uma ideia, esse é meu dedinho, ou seja, o menor dedo da minha mão, e ele está gigante na tela. A não ser que você colhe o olho na tela, não vai notar nenhuma diferença, e ter 2 vezes mais resolução não muda no uso do dia a dia. A bateria dos dois é uma bateria um pouco diferente. Você tem 3.000 mAh no G4 contra 2.930 no Z3. A autonomia é mais ou menos a mesma, dá 1 dia e meio de uso moderado, 1 dia inteiro se você for um usuário como eu, um pouco mais intenso. Então não vai passar disso. No lado de dentro, a gente tem o chipset da mesma fabricante, os dois com o Snapdragon, só que o Z3 é o único que utiliza Snapdragon 810. Você tem o Qualcomm MSM 8994, que é o Snapdragon 810, rodando 8 núcleos, sendo 4 a 1.5 GHz, outros 4 a 2 GHz. Já no G4 você tem um Qualcomm MSM 8992, que é o Snapdragon 808, rodando 4 núcleos a 1.44 GHz, outros 4 núcleos a 1.82 GHz. Enquanto no G4 você tem uma Adreno 418 como GPU, você tem uma Adreno 430 no Z3 para trabalhar a parte gráfica. Mudando para a parte de dispositivo, você tem 3 GB de memória RAM dos dois lados e 32 GB do lado de dentro, sendo que o aparelho da LG acaba liberando um pouquinho mais, 22.7 GB contra 22.58 no aparelho da Sony. Então, ó, você tem mais da memória interna livre para o seu uso no aparelho da LG, mas a diferença é muito pequena do que no Z3 Plus. Agora mostrar se realmente essa diferença faz alguma diferença para o uso, que é abrindo aplicativos atualizados na versão mais recente e todos, enfim, os mesmos aplicativos dos dois lados. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Vamos abrindo basicamente ao mesmo tempo, só que o G4 acabou carregando um pouquinho mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Ambos rodam ao mesmo tempo, só que o G4 novamente abriu um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Agora a diferença foi menor, mas mesmo com hardware inferior, que é o Snapdragon 808, que pode parecer inferior,
e com 2 núcleos a menos no processador, você viu que ele carregou mais rápido os aplicativos do que o Z3 Plus. Mostrar em números essa diferença agora com o AnTuTu, claro que números não representam muito bem o dia a dia, como você viu o G4 foi superior. E em comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões ABGNAC com Dual Band Wi-Fi Direct, DLNA e Hotspot dos dois lados. Você tem Bluetooth 4.1, 42P e aptX nos dois dispositivos, mas apenas o aparelho da LG tem suporte a LE, que é o suporte a aparelhos de baixo consumo de energia, como smartwatch e pulseirinhas fitness. Você tem também NFC nos dois lados, em porta infravermelho apenas no G4 aqui em cima, que transforma o aparelho em controle remoto universal. Os dois com rádio FM com suporte a RDS, os dois com micro USB 2.0 com suporte a colocar um cabo aqui e que seja um cabo com outra ponta HDMI e ligar na TV. E os dois com USB host, ou seja, você pode ler um pendrive, plugar um pendrive e ler os arquivos sem problemas. Os dois com GPS a GPS GLONASS, só que apenas o aparelho da Sony tem suporte ao Beidou. E os dois com 3G quadriband, com 4G funcionando na frequência brasileira, só que apenas o aparelho da Sony é dual chip, o aparelho da LG não é. A LG não tem top de linha com 2 SIM cards. Para entender o mundo ao redor, você conta com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro dos dois lados. Só que o aparelho da LG é o único que tem leitor de código de espectro. Ou seja, ele consegue focar um pouco melhor, um pouco mais rápido do que o aparelho da Sony. Então você tem aqui finalmente o resultado, um pouquinho de lado, aí agora sim. 48.900 pontos no G4 contra 51.289. Você pode ver que essa pontuação não representa o uso cotidiano, porque aplicativos abriram um pouquinho, carregaram mais rápido no G4 e mesmo assim ele conseguiu uma pontuação inferior. Agora rodando um game bastante pesado, que é o Hero Racing 3. Rodando esse game aqui dos dois lados para ver qual dos dois roda melhor. Os dois abriram primeiro, só que carregou a tela, splash screen, carregou primeiro no G4. Lembrando que o G4 tem um processador um pouco inferior, com menos núcleos e uma GPU um pouco mais fraca. Ela não é tão potente como a 430, que está aqui, uma Adreno 430, e ele é uma Adreno 418. Mas mesmo assim, conseguiu rodar primeiro, com a mesma quantidade de memória RAM, mesmo com um desempenho que é, entre aspas, inferior, ele conseguiu rodar primeiro o game. Tocando basicamente ao mesmo tempo. O que deve estar causando esse desempenho um pouco inferior do lado do Z3 Plus é que o 810 é bem esquentadinho. Isso diminui o desempenho dele, porque tem que esfriar um pouco e vai diminuindo a velocidade do processador para tentar esfriar, algo que o 808, você vê que a diferença é gritante aqui. Então tem aqui os dois ao mesmo tempo, até com o mesmo carro, da mesma cor. Textura do áudio do chão para os dois, reflexo no capô e os dois com... volta para a pista. Ele não quer voltar para a pista. Enfim, os dois com o mesmo desempenho, só que volta um pouquinho, volta para a pista. Agora não sai mais aqui. Mas enfim, o G4 acabou carregando primeiro muito antes o game do que o Z3 Plus, mesmo com um hardware que seria teoricamente inferior. Voltando aqui para a tela, eu vou mostrar que a diferença delas é basicamente nula, como você viu em resolução. Não é visível, quadradinhos não ficam visíveis e praia. Veja aqui algumas imagens. Então tem aqui imagens de praia. Para você ver que a reprodução de cores é basicamente a mesma, com a mesma qualidade final, e o ângulo de visão é bom dos dois lados e ambos com uma reprodução de cores muito bacana. Isso deixa bem claro que mesmo tendo uma tela 2K, que é 2 vezes a resolução que você encontra numa tela Full HD, a diferença é muito pequena. Só que o aparelho da Sony ele está um pouquinho mais claro. Isso é por conta da tecnologia Triluminos, que é um brilho um pouquinho maior
ele acaba tendo um contraste que lembra mais ou menos o que você encontra em telas AMOLED, só que não é tão bem assim, não é AMOLED, isso acaba economizando energia. A AMOLED gasta mais energia quando tá com a tela ligada o tempo todo. Na parte da câmera, ambos os aparelhos contam com câmeras espetaculares, câmeras com altíssima qualidade, só que o aparelho da LG é o único com um modo manual completinho, até com um nivelador aqui, enfim, vários recursos que você pode mexer. Tem modo manual sim no aparelho da Sony, que você tem aqui, só que ele tem controles mais limitados. E além disso ele tem alguns recursos que o aparelho da LG não tem. Por exemplo, você pode colocar um dinossauro na tela com efeitos de realidade aumentada. Ele identifica um ponto turístico que te mostra informações, como por exemplo tirar foto do Cristo Redentor. Ele vai dizer onde é, ou alguns detalhes, algumas curiosidades sobre o ponto turístico. Isso o aparelho da LG não tem. Mas a gente está falando de câmera e não de um aplicativo de realidade aumentada. Então pesa mais o lado completinho aqui de controles manuais do que recursos extras dessa forma. Os aparelhos contam com resolução diferente, você tem 16 megapixels no G4 contra 20.7 no Z3 Plus. E a qualidade de final de imagem ela é superior para o lado da LG, por mais que a Sony tem uma grande fama com imagens, ela tem um setor de imagens muito bom, tanto que é a Sony que fabrica câmeras para, por exemplo, para Motorola, nos aparelhos mais recentes, que são melhores, e também para o iPhone. E o G4 acabou conseguindo um resultado um pouco melhor, com melhor reprodução de cores, melhor detalhe, tanto em fotos noturnas como fotos diurnas. Para saber mais sobre fotos, para ver as fotos de cada um deles, é só clicar no link na descrição desse vídeo aqui, que você vai entrar no texto comparativo em texto, onde lá você consegue chegar dentro do review de cada um dos smartphones e lá tem muitas fotos. Na parte de extras, ambos os aparelhos contam com a versão bastante recente do Android. Você trabalha com a versão Lollipop dos dois lados, então tem aqui sobre o telefone, aqui versão 5.0.2 no Z3 Plus contra 5.1 no G4. Só que a interface da LG lembra mais um aparelho diferente do Android puro do que o aparelho da Sony. A Sony tem, por exemplo, a área de notificações, é muito semelhante ao Android puro. Aqui você já tem alguns atalhos, alguns sliders e enfim acaba ficando uma experiência diferente. Além disso, você tem uma área de menus diferente dos dois lados. É possível colocar pastas aqui dentro, aqui também é possível colocar pastas, dá para organizar de uma forma mais manual. E a LG ainda tem a possibilidade de transformar o aparelho aqui, permite transformar o aparelho em um controle remoto universal, algo que o smartphone da Sony não permite, só que o da Sony pode mergulhar até 1 metro de profundidade durante 30 minutos, isso é muito mais interessante do que colocar um controle remoto universal na tela do celular. Porque se você cair, você não vai quebrar, não vai perder o celular, algo que no G4 talvez você vai perder o celular. Para saber mais sobre esse comparativo, ver uma tabela comparativa lado a lado de specs desses dois caras, é só clicar no link na descrição desse vídeo e acessar o comparativo em texto. Lá você consegue ver o review de cada um deles, ver fotos desses dois caras juntos, como por exemplo a espessura de cada um deles, as portas de cada um deles em detalhes, de todas as formas de interagir com o aparelho, enfim, e mais benchmarks, além do AnTuTu. É só clicar no link na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.